Bom dia, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e convidá-los a começar a reflexão no Evangelho segundo Marcos. Quero convidá-los então a abrir no capítulo 1, Marcos capítulo 1, vamos ler do versículo de 9 a 13. Marcos 1, 9 a 13. Escute com muita alegria, muita fé e respeito a leitura da palavra de Deus que diz assim: Naqueles dias viu Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com feras, mas os anjos o serviam. Vamos orar? Pai querido, queremos te agradecer pelo dia de hoje. Obrigado pelas nossas vidas e que o Senhor nos dê um dia abençoado. Obrigado pela leitura da palavra e que o Senhor agora possa nos iluminar por meio da pregação do mesmo texto lido. E que o Senhor possa nos dar poder para viver tudo aquilo que aprendemos. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Quem é Jesus Cristo? A resposta a essa pergunta talvez seja a coisa mais importante da sua vida. Quem é Jesus Cristo? Josh McDowell, autor do livro Mais que Carpinteiro, ele afirma o seguinte: alguns afirmam que Jesus era um grande líder religioso. De certa forma, eles estavam certos. Jesus de fato foi um grande líder religioso, mas ele não foi apenas isso. Através dos séculos, a humanidade tem se dividido a respeito dessa pergunta: quem é Jesus? Por que há tanto atrito em torno desse nome? Por que há tanto conflito em torno do nome de Jesus Cristo? Por que quando falamos a respeito do nome de Deus, ninguém se perturba, mas basta mencionarmos o nome de Jesus Cristo, as pessoas logo querem encerrar a conversa? Ou então se colocam na defensiva. A razão é que outros líderes religiosos não se declararam Deus. Jesus, sim, ele se declarou como sendo Deus. E este é o ponto que o torna tão distinto de outros líderes religiosos. Não demorou muito para que o povo reconhecesse isso. Não demorou muito para que as declarações contundentes que Jesus fez a respeito de si próprio ficassem claras para as pessoas que o ouviam. Ficou claro aos seus ouvintes que ele não era apenas um mestre, ele não era apenas um profeta, mas ele era muito mais do que isso. Ele deixou claro que ele era Deus. Ele se apresentou como a única via de ligação entre os homens e Deus, como o único recurso para perdão dos pecados, como o único caminho para a salvação. Muitos vão achar isso muito exclusivista, muito drástica, algo muito profundo, complicado, drástico para que se acredite. Entretanto, a questão não é o que nós pensamos ou cremos, mas é o que Jesus disse a respeito de si próprio. O que os documentos do Novo Testamento nos mostram que Jesus disse que ele era. E um resumo do que Jesus declarou está em 3 tópicos, em três declarações que Jesus fez. Ele afirmou que ele era o Filho de Deus, ele afirmou que ele se assentaria à direita do trono do Deus Todo-Poderoso, e ele afirmou que ele voltaria através das nuvens dos céus para resgatar aqueles que o amam. Cada uma dessas afirmações traz um conteúdo profundamente messiânico. E o efeito, a combinação das 3, traz um significado único: Jesus é Deus. Ele é Deus. Ponto final. Ele é Deus. O Sinédrio, ou seja, a alta corte judaica, percebeu os 3 pontos. E o sumo sacerdote, rasgando as suas roupas, ele diz o seguinte: que necessidade temos de mais testemunhas? Eles consideraram blasfemo o que Jesus estava dizendo, porque Jesus de fato estava dizendo que ele era Deus.
C.S. Lewis, a respeito dessa questão, ele diz o seguinte, abre aspas, quero aqui evitar que alguém expresse essa grande insensatez que certas pessoas tantas vezes repetem a respeito de Jesus. O que as pessoas dizem? Estou pronto a aceitar a Jesus como um grande mestre moralista, mas não aceito a sua alegação de que ele era Deus. Aí está uma coisa que não podemos dizer. Um homem que fosse apenas um homem e fosse um grande mestre moralista, não mentiria. Não diria que ele era Deus sem ser. E Jesus afirmou isso. Ou seja, ou ele era louco, ou ele era um demônio. Não tem como. Ou você acredita que Jesus estava correto e falou a verdade a respeito de si próprio, e o que ele disse que ele era Deus, ou você acredita que ele era um louco ou um demônio. Agora, não tem como ele ser, ao mesmo tempo, um grande mestre moralista e ser um louco. Um grande mestre moralista e ser um demônio. Se ele era um grande mestre moralista, ele era Deus. Ele é Deus. E depois Lewis, ele acrescenta, você pode silenciá-lo, você pode jogá-lo como tolo, você pode cuspir nele e matá-lo, você pode jogá-lo como um demônio, ou então você pode cair aos seus pés e chamá-lo de Deus e Senhor. Agora, não me venha com essas tolices condescendentes afirmando que ele era um grande mestre humanista. Ele não nos deixou alternativa. Ele não tinha intenção de fazê-lo. Ou ele estava correto e era um grande líder moralista e Deus, ou era louco, um demônio mentiroso. O Evangelho de Marcos, que nós estamos iniciando hoje, ele não é um manual de autoajuda, ou uma obra de ficção, uma fábula. Ele é uma história de salvação promovida pela Trindade e cumprida na história do mundo. O Evangelho de Marcos ele é um pouco diferente dos outros, porque ele não começa com a genealogia. Ele já começa com Jesus entrando em ação. Jesus sendo batizado e sendo tentado no deserto. Ele é diferente, por exemplo, do Evangelho de Mateus, pois no Evangelho de Mateus nós temos os grandes discursos de Jesus, em Marcos nós não temos. Esse livro de Marcos ele contém as boas novas de Jesus derrotando seus inimigos, derrotando Satanás, derrotando o pecado e derrotando o mundo com seus flagelos, a doença, a morte e o sofrimento. Marcos, ele nos mostra então essa caminhada que começa apresentando as boas novas de Jesus aos seus discípulos. E ele, nesses versículos que nós acabamos de ler, vai nos ajudar a responder a pergunta que fizemos no início. Quem é Jesus? E eu vou trabalhar esse texto em dois tópicos. O primeiro deles, que vai envolver do versículo 9 ao versículo 11, tem o seguinte título: Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O texto começa com Jesus sendo batizado. Aí a gente se pergunta, por que Jesus precisou ser batizado? Ele não tinha pecados, ele não tinha o que confessar, ele é Deus. Mas o batismo de Jesus, ele demonstra a identificação de Jesus conosco, com a humanidade. Ao entrar no rio, ao ser batizado, Jesus está mostrando que ele é o nosso representante tão humano quanto nós. E ele recebe um símbolo que mostra que ele é um de nós. Algo que é interessante é a postura de João Batista, que a gente vai ver no decorrer do Evangelho. Toda vez, talvez as pessoas admirassem João Batista por sua mensagem, por seu estilo de vida, mas ele afirma o seguinte: vocês acham que eu sou importante? Está vindo alguém que eu não sou sequer digno de desatar as sandálias sujas. O que João Batista está querendo dizer é que ele não era digno de se ajoelhar diante de Jesus e limpar os pés de Cristo, tirando as suas sandálias sujas dos seus pés. Nós deveríamos ter a mesma postura de João Batista, cheia de humildade, cheia de auto-humilhação. Infelizmente, meus queridos, nós estamos cheios de líderes na igreja que querem trazer os olhos do rebanho para si próprios. É o ministério deles, é o nome deles, são as pregações que falam mais dos sentimentos deles do que de Jesus Cristo. E ovelhas também que se acham importantes demais, que se esquecem de mostrar quem Cristo é, que se esquecem que o nosso chamado é para sermos um telescópio.
que mostra a grandeza de Cristo, quem de fato e o quão valioso de fato Cristo é. O que nós vemos então é que, assim como o povo lá no Antigo Testamento precisou atravessar o Rio Jordão para chegar à Terra Prometida, Jesus também simbolicamente passa pelo Rio Jordão para promover a nossa entrada na Terra Prometida. Quando ele é batizado, algo maravilhoso acontece. Algo que não dá muito para entender. Uma voz do céu fala, e o texto fala que o céu se rasgou. Algumas traduções vão dizer que o céu se abriu. O que é isso? Será que o céu desceu e tocou a terra? Será que as pessoas conseguiram ver algo além das nuvens que existe no céu? Eu não sei. Mas o que o texto fala é que o Espírito Santo desce em forma de pomba, e presta atenção, não fala que ele se tornou uma pomba. Ele desce como se fosse uma pomba, ele faz um movimento de uma pomba. Por isso, não é interessante que a gente desenhe o Espírito Santo como se fosse uma pomba. Porque não é isso que o texto está falando. O texto não fala que ele se transformou numa pomba. O texto fala que ele desceu como uma pomba. Nos escritos sagrados do judaísmo, existia uma passagem onde o Espírito Santo era comparado com uma pomba. Nos Targums, que são a versão aramaica do Antigo Testamento, que eram lidos pelos judeus na época de Marcos, no relato da criação, em Gênesis 1:2, o texto fala que o Espírito pairava sobre a face das águas. O verbo hebraico para pairar significa bater asas. Então a ideia é que o Espírito Santo sobrevoava as águas como se estivesse batendo asas, como uma pomba que bate suas asas. A fim de deixar isso mais claro, os rabinos traduziram os Targums da seguinte maneira: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas como uma pomba. Marcos está deliberadamente nos levando de volta à criação, ao próprio começo da história. Assim como a criação do mundo foi um projeto de Deus e do Deus triuno, a salvação e a restauração de todas as coisas também é um projeto do Deus triuno. E essa doutrina, meus queridos, da Trindade é um desafio para a nossa capacidade de pensamento lógico. Ela afirma que Deus é um só e existe eternamente em três pessoas. Presta atenção, não são três deuses que agem em harmonia, nem um Deus que assume formas diferentes, mas um só Deus em três pessoas que conhecem e amam umas às outras eternamente e constantemente. Um só Deus em três pessoas. Essa é a ideia da Trindade. Então, quando Jesus sai das águas, o Pai o envolve, o cobre e afirma: este é meu Filho amado em quem me compraz, em quem me alegro. E nesse mesmo instante o Espírito Santo o reveste de poder. Aqui podemos dizer que literalmente os céus se abriram, porque é o que acontece no interior da Trindade desde a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo se glorificando um ao outro. Temos aqui uma revelação visível de algo que não havia ainda sido revelado de forma clara, de forma visível. João 17, Jesus afirma o seguinte: eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando que nós glorificamos algo? Quando nós achamos algo belo, algo admirável. Isso acontece às vezes quando você está diante da arte, você considera ela bela, admirável. Isso acontece às vezes quando você está diante de alguém, você considera bela, admirável. Isso acontece quando a gente serve as pessoas. E o ideal seria que a gente servisse as pessoas não pensando na gente, porque às vezes a gente serve pensando no que vai receber de volta. Quando você faz isso, você não está servindo aquela pessoa, você está se servindo, e aquela pessoa é apenas um meio através do qual você vai se servir.
Jesus, a ser qualificado como Filho de Deus, é colocado como o próprio Deus caminhando sobre a terra, que é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. E aqui a voz do Pai é ouvida. Aqui vemos o Deus triuno se revelando. E o que isso significa para nós, meus queridos? O que significa para mim, para você, no nosso dia a dia, no hoje? Quando olhamos para a Trindade, isso deve ter uma profunda aplicação nos nossos relacionamentos. O relacionamento da Trindade é um relacionamento que sempre existiu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão centrados não em si próprios, mas um no outro, adorando e servindo um ao outro, glorificando um ao outro em amor. Deus é profunda e infinitamente feliz, servindo um ao outro em amor. Se você ama alguém incondicionalmente e descobre que essa pessoa também te ama incondicionalmente, você não vai ficar feliz? É isso que Deus vem desfrutando por toda a eternidade. C.S. Lewis, ele vai comparar essa relação da Trindade com uma dança. Ele afirma que a vida centrada em si mesma é parada, é estática, não é dinâmica. Uma pessoa centrada em si própria quer que tudo gira em torno dela. Ela está parada, mas tudo girando em torno dela. Tudo girando para satisfazer os desejos, as vontades, os sentimentos, os quereres dela. Pode ser, por exemplo, que ela doe aos pobres, que ela tem amigos, que ela se apaixone por alguém, mas tudo isso vai ser condicional. Tudo isso vai existir, vai acontecer enquanto essas pessoas não atrapalharem os planos dela. Porque qual é o grande propósito de uma pessoa centrada em si própria? A sua própria glória, a expansão do seu próprio reino. E o que acontece quando as pessoas deixam, ou aliás, atrapalham isso? Amargura, ira, autocomiseração, depressão e assim vai. A Trindade é completamente diferente. Em vez de o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarem centrados em si próprios, eles giram em torno dos outros. Eles giram de forma voluntária em torno dos demais. Por isso a Trindade é um modelo perfeito para os nossos relacionamentos. Quando os nossos relacionamentos não funcionarem como deve, nós devemos olhar para a Trindade e buscar nela o modelo para como devemos fazer. Por isso é o ensino prático, porque a Trindade nos mostra um relacionamento que é amoroso, que é cooperativo, que é unificado e que é diverso. O Pai é diferente do Filho, que é diferente do Espírito. Há uma diversidade, mas ao mesmo tempo há uma unidade completa e profunda entre eles. E Deus te fez a imagem e semelhança dele. Ou seja, Deus te fez para sentir e viver o mesmo que ele sente e vive dentro de si próprio. Deus te fez para se alegrar em relacionamentos que giram em torno dos outros, não em torno de si próprio. Qual a conclusão que temos então desse primeiro tópico? Que este mundo foi criado por um Deus triuno. E por isso relacionamentos de amor são essenciais em nossas vidas. Por que o Deus triuno criou o mundo? Para ser amado? Não. Ele já era amado. O Pai já amava o Filho amava o Pai, o Espírito amava o Filho, assim vai. Ele não precisava de amor. Ele criou para dar amor, para dar alegria, para nos convidar a entrar na dança, para dizer, se você me glorificar, se você centrar a sua vida em torno de mim, se apreciar a minha beleza por aquilo que eu sou em mim mesmo, então você vai fazer parte dessa dança da Trindade. E esse foi o motivo por qual você foi criado. Você foi criado não apenas para crer em Deus, não apenas para ser santo, ou para orar, ou para encontrar um porto seguro nele em momentos difíceis. Você foi criado para centrar tudo em sua vida em torno de Deus, para priorizar o relacionamento com Deus, para servir incondicionalmente. É nisso que você encontrará a felicidade. Essa é a dança. Tem um filme, um clássico que eu gosto muito, chamado Perfume de Mulher, com Robert De Niro. Uma das cenas mais marcantes do filme é quando Frank, que é o Robert, que é cego, e seu inseparável escudeiro Charlie vão ao bar e após eles beberem um pouco de cerveja,
o garçom se recusa a servir ao Charlie a cerveja, porque ele é menor de idade. E o Frank, que é um coronel reformado, ele mostra que não aceita ser desobedecido. E então ele impõe a vontade dele e consegue a bebida pro Charlie. Ele vai até uma outra mesa onde é uma mulher que está sozinha. Ele a convida para dançar. E ela fala assim, olha, eu tenho medo de errar e pisar no seu pé. E ele responde, tango não é como a vida. Se você erra, você continua dançando. É isso que o faz ser tão fantástico. O Senhor chama nesta noite cegos para dançarem com Ele. E não importa se você vai errar o passo. Não importa se você vai pisar no pé de Deus. A dança vai continuar. Porque Ele conduz a dança. Porque Ele é o Senhor da dança. Porque Ele te convidou para fazer parte dela. E Ele não vai abrir mão do par dele. Ele não vai abrir mão de você. Mesmo que você seja cego. Você está nessa dança? Ou você apenas crê em Deus? Você está nessa dança? Ou você apenas ora a Deus quando está com dificuldades? Você está nessa dança? Ou você está apenas à volta procurando alguém que gira em torno de você? Se a vida é uma dança divina, então, acima de tudo, você precisa entrar nela. Foi para isso que você foi criado, para dançar com a Trindade, para ser envolvido com o perfume envolvente da Trindade. Vamos dançar? Esse é o nosso primeiro tópico. O segundo tópico vai dizer o seguinte: Jesus entra na batalha da vida. Jesus entra na batalha da vida. O que acontece nos versículos de 12 e 13? O Espírito Santo leva Jesus para ser tentado no deserto. Marcos está muito preocupado com os detalhes da tentação. Isso está lá em Mateus. Se você tiver uma curiosidade para saber os detalhes da tentação, dá uma olhadinha em Mateus. Marcos está preocupado em destacar algumas coisas, mas eu gostaria de destacar uma coisinha que está em Mateus, que não está aqui em Marcos. Lá em Mateus, ele fala o seguinte, que logo após a voz de Deus que disse que Jesus era o Filho amado em que ele se alegrava, ele é levado ao deserto e a primeira coisa que Satanás faz é, se és filho de Deus, transforma pedras em pães. O que Satanás está fazendo? Ele está questionando a filiação de Jesus. Ele está dizendo, será que você realmente é filho de Deus? Se você é, por que você está aqui no deserto? Por que você está aqui sozinho, abandonado, em meio a feras? Ele questiona a voz de Deus que foi dita no batismo. Ele vai fazer o mesmo com você. Nos momentos de luta, de dificuldade, de dor, ele vai sussurrar no seu ouvido. Será que você é realmente filho de Deus? Se você é filho de Deus, por que não acontece um milagre? Por que as pedras não são transformadas em pães? O que Marcos vai nos mostrar, e que fica claro nos outros evangelhos também, é que a tentação foi usada por Deus para fortalecer Jesus. E o mesmo acontece conosco. Aqui nós temos mais um paralelo com o Antigo Testamento. Moisés, a lei, ficou 40 anos no deserto. Elias, os profetas, ficou 40 dias no deserto. Os profetas e a lei apontavam para Jesus. Portanto, o número 40, os 40 dias aqui no deserto, não é coincidência, mas algo orquestrado para mostrar para nós quem seria o Messias. Temos aqui no deserto Satanás, um ser real, um anjo caído, e nós temos um confronto direto com o próprio Satanás. A lei, é claro, de feras, animais, chacais, panteras, leões, não era um lugar tranquilo. O Antigo Testamento começa com Éden, um lugar maravilhoso, perfeito, onde os animais eram amigos dos homens. Mas o Novo Testamento começa no deserto. Não há árvores cheias de frutos, não há animais mansos, pelo contrário, há feras. Não há beleza, não há água, tudo muito diferente. Mas nos dois lugares, nos dois jardins, tem a serpente. Ela está presente
tentando derrubar, tentando tentar a humanidade. Mas, se a missão dela de derrubar o primeiro Adão foi bem sucedida, agora ela falha na sua missão para com o segundo Adão, que ele não cai na tentação. E esse é apenas o começo. Ele faz tudo o que Adão fez e paga o preço pelo que Adão fez. O Evangelho, meus queridos, é isso. É uma obra da recriação. Se nós olharmos para Gênesis 1, nós veremos Deus Pai falando, sua palavra agindo e o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. O que temos no batismo? Deus Pai falando, sua palavra encarnada agindo e o Espírito Santo pairando sobre Cristo. Acaba de começar a recriação do universo. Uma bomba atômica cósmica foi lançada no universo. E o universo começa a voltar para o rumo para o qual ele foi criado. Ele saiu do eixo e agora ele vai começar a voltar para o eixo novamente. E tudo será feito novo. Aqui vemos que apesar da realidade suprema ser uma dança, muitas vezes ela vai parecer uma batalha. Jesus estava no meio de feras. Na época que o Marcos escreveu o Evangelho, uns 20 anos depois desses fatos ocorridos, os cristãos eram lançados literalmente às feras. De forma surpreendente, muitos dos que viveram eram tentados a duvidar das suas convicções, a diminuir seu compromisso com Deus. Mas aqui eles veem Jesus como o segundo Adão, vivendo um relacionamento espetacular com Deus, e então eles aprendem que nós temos que lutar, e que a luta vai fazer parte da vida, mas que o nosso grande vencedor venceu essa batalha, e nele nós também podemos vencer. Então o deserto é também um campo de batalha. A tentação não é algo impessoal, porque Satanás é uma realidade, não um mito. A Bíblia diz que no mundo existem forças do mal bem reais, e essas forças são tremendamente complexas. Satanás é a principal dessas forças, e ele está nos tentando a sair da dança. Ele está nos tentando a parar de nos movimentar. Adão saiu da dança, mas Jesus não. Ele continuou na dança. Adão não quis girar em torno de Deus. Adão não centralizou a sua vida em Deus. Adão não obedeceu. Adão saiu da dança. Adão não passou do teste. E toda a raça humana fracassou porque o seu representante fracassou. Não se esqueça. Satanás aqui faz o mesmo que fez com Adão, com Jesus Cristo. Isso vai ser relatado com mais detalhes, como eu já disse, no Evangelho de Mateus. Aqui, basicamente, Marcos nos mostra o que aconteceu, não como aconteceu. E, basicamente, o que nós vemos aqui é que Satanás tenta Jesus, e tenta Jesus para que ele deixasse de girar em torno do Pai, do Espírito, e passasse a girar em torno de si próprio. Ele diz, se proteja. Faça com que o mundo se centralize em você. É claro que essa tentação não termina no deserto. Porque até ir à cruz, Jesus foi tentado por Satanás. E esse ataque alcança o clímax no jardim do Getsêmani, o oposto do jardim do Éden. E você? Infelizmente, você e eu ainda temos as mentiras de Satanás em nossos corações. Você e eu ainda temos medo de confiar em Deus. Na verdade, confiar em qualquer pessoa. Você e eu ainda ficamos paralisados, pois é assim que Satanás diz que devemos ficar. É desse modo que ele luta na batalha. Mas graças a Deus, Deus não te deixa indefeso, porque Jesus foi à cruz. Ele obedeceu até o final. Ele entrou na frente e venceu a grande batalha, a fim de trazer você para dentro da dança. Aquilo que ele tem desfrutado por toda a eternidade, ele vem oferecer a você o mesmo. E quando você se encontra no campo de batalha, quando você está tentado, ferido e fraco, você ouve nas profundezas do seu ser as mesmas palavras que Jesus ouviu. Este é meu filho amado, em quem me comprazo.
É isso que Deus está falando hoje para você. O diabo está te perguntando, está te questionando. Será que você é realmente filho de Deus? O que essa pandemia tem mostrado para você? O que as crises têm mostrado para você? O diabo vai dizer que todas as crises que acontecem em sua vida revelam que você não é filho de Deus. Mas eu quero te chamar agora a ouvir a voz de Deus que diz para você: você é meu filho amado, em quem eu me alegro. Você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Que Deus te abençoe, que essa realidade queime no seu coração e que você viva a partir dela, que você entenda que a sua identidade tem a ver com a sua filiação e você é filho de Deus e Ele se alegra em você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém.